Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 8 horas, 1 minuto, não perca a sua hora, 8 e 1. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você que nos acompanha diariamente aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, tanto pelo FM 91.1, quanto também pelas nossas redes sociais. O nosso muito obrigado. E neste domingo, o Brasil, Santa Catarina e Joinville voltam às urnas para a escolha dos próximos mandatários para o governo do estado e para a presidência da República. Diferente do primeiro turno, a escolha deste segundo turno eleitoral tende a ser mais rápida. Para falar sobre como será a organização do atendimento aos 428.730 eleitores aptos a votar aqui em Joinville, estamos recebendo no estúdio da Jovem Pan o juiz Fernando Seara Hickel, que é titular da 95ª Zona Eleitoral. Doutor Fernando, que estará à frente do atendimento aí no próximo domingo, nesse segundo turno também. Doutor Fernando, bom dia, obrigado por estar com a gente, bem-vindo à Jovem Pan Joinville mais uma vez. Bom dia, Marcos, bom dia, Fernando, obrigado pelo espaço aí. Muito bem. A partir de agora, o WhatsApp da Jovem Pan Joinville liberado também para você que nos acompanha, enviar a sua pergunta, o seu questionamento. Tem alguma dúvida? Aproveita que o juiz eleitoral está com a gente aqui ao vivo às 8h02 da manhã para esclarecer este segundo turno das eleições em todo o Brasil e aqui em Santa Catarina na escolha para governo do estado também. Doutor, antes da gente falar desse domingo, do segundo turno, gostaria que o senhor fizesse um balanço do trabalho realizado ainda no primeiro turno, que em alguns momentos a gente percebeu, principalmente na demora, em algumas sessões da entrega ali das mídias para a contabilização dos votos, enfim. O que se deu neste momento, no primeiro turno, em razão de filas, um pouco de demora lá na hora de votação e a entrega das primeiras mídias também. Teremos um cenário diferente nesse domingo? De fato, Marcos, houve esse problema das filas, principalmente na parte da manhã. E a gente espera porque agora são só duas opções para votar, que isso vai ser bem minimizado, digamos assim, Então, o eleitor pode ficar tranquilo, a gente recomenda, apesar de ser dois candidatos, que levem, já os números, dos escolhidos, digamos assim, porque isso sempre facilita. Em relação à entrega das mídias, ficou dentro do planejado. A gente tem que lembrar que uma das zonas eleitorais aqui de Joinville atende Garuva e Itapoá também. Então, acabou a nossa totalização, o envio dos dados ao TSE acabou demorando um pouquinho mais também por essa situação. Doutor, como é que o senhor projeta então a eleição deste domingo? Terá mais agilidade, justamente como o senhor comentou, mas um pouco mais de tranquilidade, pode-se dizer assim? Fernando, a eleição, como historicamente acontece em Joinville, do primeiro turno foi uma eleição tranquila, assim, efetivamente, assim, de problemas que aconteceram, problemas normais, de toda eleição, e ocorrências policiais assim que gerou algo um pouco maior, apenas uma eleitora, que acabou sendo conduzida, e mesmo assim gerou um termo circunstanciado, Então, digamos que foi bem tranquilo, e é o que a gente projeta aí para o segundo turno também, O senhor comentou sobre esse caso da eleitora, que terminou num termo circunstanciado, como o senhor já bem explicou. E aí, pegando o gancho dessa resposta do senhor, a pergunta que ele faz é o seguinte: eu, como eleitor, chego lá para votar e percebo alguma irregularidade ou desconfio de alguma situação, enfim, o que é o mais indicado? Chama o delegado, aciona a justiça eleitoral, chama a polícia? Qual que é a orientação para que, de fato, não haja tumultos e até movimentações desnecessárias que possam impactar nesse domingo de eleições, doutor? Tanto pode ser chamado o pessoal que está ali, na sessão eleitoral, presidente, mesários, secretário. Agora, o que a gente orienta é que, assim, normalmente um problema que ocorre no dia da eleição, via de regra, nós estamos falando de um crime, possivelmente eleitoral. Então, seria o acionamento da própria polícia, que vai dar o encaminhamento adequado. A gente também viu, doutor, infelizmente, muitas fake news, A gente comentava sobre isso no intervalo. As fake news ainda é uma praga que precisa ser combatida, e aí o eleitor tem que fazer o trabalho dele também, a justiça eleitoral, os veículos de comunicação, toda a sociedade, senão a gente não vai vencer isso nunca, E a gente
percebeu nas redes sociais muita movimentação, principalmente de fake news, nessa desconfiança, né? Que apertou o candidato A e apareceu o candidato B. Quer dizer, não há nada que comprove até esse momento que tenha acontecido isso em algumas urnas aqui de Joinville ou em Santa Catarina, né? O senhor que é da Justiça Eleitoral pode falar muito bem sobre isso, né, doutor? Não, Marcos, não há nenhuma prova nesse sentido, né? Há muita, como foi dito aqui, fake news, né? Relativo a esse tema. Agora, o eleitor tem que estar tranquilo que o candidato que ele escolher e apertar o confirma é o voto que vai valer lá. O eleitor tem que ter 100% de certeza nisso aí. Doutor, Lincoln do Vila Nova, nosso ouvinte, pergunta o seguinte: na hora de votar, não é mais necessário assinar para confirmar a presença? Apenas a biometria já serve? A biometria ela serve como prova do comparecimento, né? Em Santa Catarina, a biometria está com quase 80% do eleitorado, então é possível, né, que alguns eleitores ainda tenham que assinar, e também pode ocorrer a biometria na hora ali não funcionar, né? Então aí teria que assinar a presença. O título, doutor, ainda é primordial? Posso votar apenas com documento ou com foto? Qual é a orientação, hein? O eleitor ele pode se valer, né, do e-título, que é um aplicativo que pode ser baixado, ou documento com foto, né? Tem que ter um documento com foto, e o e-título, para quem tem a biometria, serve como esse documento, né? Doutora, a Caroline pergunta o seguinte: votar no segundo turno vale como prova de vida? Ela deve estar se referindo na questão da aposentadoria, benefício, né? Isso ocorreu no primeiro turno, e aí eu acredito que a mesma regra vale para o segundo, né? Para quem não fez no primeiro turno, né? Quem não votou no primeiro turno, doutor, pode votar no segundo turno normalmente? Pode, tem até 60 dias, né, para justificar, se não o fez. E a mesma coisa vale para o segundo turno, né? Quem não puder comparecer, estiver longe do seu domicílio eleitoral, pode justificar em até 60 dias essa ausência. Que Joinville, no caso, é a cidade em trânsito, que a gente disse. Os municípios com mais de 100 mil habitantes é possível o chamado voto em trânsito, né? Mas isso teria que ser pedido até o dia 15 de agosto, por causa de cadastro, né? Essas coisas. Então, o eleitor que já sabia, né, que não estaria na sua cidade no primeiro ou no segundo turno, poderia fazer esse pedido à Justiça Eleitoral, só que, como eu falei, esse pedido teria que ser feito até o dia 15 de agosto para poder votar ou no primeiro ou no segundo turno. Doutor, até recapitulando um pouquinho, né, até para que as pessoas possam entender um pouquinho mais, de repente às vezes a pessoa está na dúvida: posso ir vestido com uma camisa de algum candidato, ou algum número do candidato colado no peito? Como é que vai funcionar? Fernando, isso é bom a gente sempre reforçar, né? A manifestação individual do eleitor, ela é totalmente permitida, então o eleitor pode ir com camiseta, boné, broche, o que ele entender conveniente, né, do seu candidato, partido. O que é vedado é a manifestação coletiva, né, no dia da eleição, a aglomeração coletiva. Agora, a manifestação individual é totalmente permitida. No primeiro turno, inclusive, se questionava, né, a questão da camisa da seleção brasileira, bandeira, enfim. Não há problema algum, o eleitor é totalmente livre, individualmente, para ir com o traje que ele achar adequado, tá? Isso, o eleitor tem que estar bem tranquilo em relação a isso. Doutor, é um assunto que é bem falado em todas as eleições, mas a gente gostaria de fazer novamente essa pergunta para o senhor explicar até para o ouvinte que eventualmente possa ter dúvida. O que caracteriza boca de urna? Que, obviamente, é um crime e aí o eleitor, seja lá quem for, pode responder criminalmente. A boca de urna é aquele aliciamento no dia, né, da votação, da eleição, em que normalmente as pessoas ficam próximo às sessões de votação pedindo voto, né, para determinado candidato. E isso, como foi bem mencionado, é crime, né? Isso há todo um esforço aí da Justiça Eleitoral para tentar coibir no dia da eleição. O uso de bandeira é considerada boca de urna? Uma bandeira na frente do local de votação? Se a manifestação for individual, não há problema, né? Ok. Certo. Doutor, sobre o uso do celular, qual que é a orientação?
Não pode, Fernando, celular ou qualquer outro aparelho eletrônico, né? Quando o eleitor for até a cabine de votação para votar. Então a orientação que a gente tem é que ao lado do local de votação, da cabine, vai ter uma mesa de suporte, digamos assim, e aí o eleitor, após se apresentar, né, à mesa receptora, ele deixa o seu celular ali e faz o seu voto normalmente. Como o senhor já comentou, doutor, a gente deve ter um domingo com mais rapidez na hora de votar, né? Porque são 2 candidatos apenas, como o senhor já explicou também. E aí qual a orientação, e com base na própria experiência que a Justiça Eleitoral tem, o que é melhor no sentido para que o eleitor encontre menos fila, não haja, né, aglomerações e tudo mais? Vai de manhã, vai no meio-dia, vai no final da tarde? O que o senhor orientaria ao eleitor nesse domingo? Ô Marcos, o que aconteceu no primeiro turno, assim, principalmente na parte da manhã, realmente os locais de votação estavam bem cheios, né? No meio da tarde para o fim, houve um esvaziamento, né? Agora, isso tudo é previsão, né? Porque, digamos, tivemos essa experiência no primeiro turno. Talvez aquele eleitor que foi de manhã, no meio da manhã já pegou fila, já vai no outro horário. Então é possível que congestione um horário diferente do que houve no primeiro turno. Mas a gente acredita que, como são dois candidatos só, né? A gente acredita que não vai ter essas filas que ocorreram no primeiro turno. Doutor, a sequência da escolha dos candidatos na urna? É governador e depois presidente. Muito bem, 8 horas e 13 minutos, 8 e 13, o assunto eleições, segundo turno em Santa Catarina, escolha do governador do estado e também da presidência da República. Doutor, para a gente finalizar, qual a expectativa da Justiça Eleitoral aqui na nossa região em relação a mídias já levadas para o cartório eleitoral, os números finalizados, abastecidos, né, para o TRE, o Tribunal Superior Eleitoral depois também, o que a gente deve, qual a previsão que a Justiça Eleitoral trabalha aqui em relação à finalização dos trabalhos aqui na região de Joinville? A gente acredita que por volta das 20 horas e 30, nós já vamos ter esse envio total dos dados, né, para o TRE e para o TSE. Sempre lembrando, né, eu gosto de frisar isso, que uma das zonas eleitorais aqui é responsável por Garuva e Itapoá. Então isso acaba atrasando um pouquinho esse procedimento, digamos assim. Certo. Doutor Juiz Fernando Seara Rickel, né, titular da 95ª Zona Eleitoral, gostaríamos muito de agradecer pela presença do senhor aqui no estúdio da Jovem Pan, desejar um bom trabalho no domingo, né, e que realmente as eleições possam aí transcorrer tudo normal, né, na medida do possível. Fernando, Marcos, agradeço o espaço novamente dado, né, à Justiça Eleitoral, e desejo a todos aí uma boa eleição no domingo aí. Obrigado. A todos nós, né, doutor? Obrigado mais uma vez.